Por que Adama Traoré coloca óleo de bebê no corpo antes dos jogos? Quando está em campo, o atacante Adama Traoré pode facilmente ser identificado por qualquer torcedor. Não somente pelo seu porte físico, que mais parece de um atleta de rugby, mas também pela sua velocidade incrível. Um dos segredinhos que ele usa para ter um bom desempenho é passar óleo de bebê no corpo. Parece um hábito bem estranho, não é mesmo? Se você não entendeu a lógica disso, não deixe de conferir por que Adama Traoré coloca óleo de bebê no corpo antes dos jogos. Antes de começarmos, já aproveite para se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdo curioso sobre futebol. Vamos ao vídeo. Um jogador, duas seleções. Durante a década de 90, os pais de Traoré resolveram sair de Mali, um país no norte da África, para tentar a sorte no continente europeu. A família se estabeleceu na Espanha e foi ali que Adama nasceu em 1996, para ser mais exato, em Barcelona. O fato de sua família ter vindo de outro país ocasionou uma situação curiosa na carreira de Traoré. Atualmente, muitos jogadores conseguem dupla cidadania, principalmente porque descendem de imigrantes. E com Traoré, aconteceu a mesma coisa. Por causa de suas origens africanas, o atleta possui cidadania espanhola e malinesa. O que chamou a atenção no caso dele foi que em outubro de 2018, o atacante foi convocado pela seleção da Espanha e de Mali para jogos na mesma data FIFA. Entre seu país natal e a terra de seus pais, Traoré optou defender as cores da seleção espanhola. Afinal, foi ali que o jogador nasceu, passou a infância e iniciou sua trajetória no futebol. Pode-se dizer que a carreira de Traoré começou muito cedo, quando ainda criança recebeu um convite para jogar na Academia La Masia, formadora de jovens atletas do Barcelona. Ainda no período em que jogava pelas categorias de base do clube, Traoré recebeu de seus colegas o apelido de Usain Bolt, devido à velocidade impressionante que ele atingia em suas arrancadas. Essa característica foi impulsionando a carreira do jogador. Aos poucos ele foi subindo de categoria e muitas vezes tinha a oportunidade de jogar contra garotos um pouco acima de sua idade. Até que em 2012 ele chegou à equipe profissional do Barcelona. Primeiro pelo time B e logo em seguida alcançou o elenco principal. Despontando na Inglaterra. Os primeiros anos no Barça não foram muito proveitosos para Traoré. Apesar de sua incrível capacidade técnica e física, era complicado para um jovem com menos de 20 anos disputar vaga com o trio Messi, Suárez e Neymar. Durante os 3 anos de contrato com o clube catalão, Traoré jogou a maioria das vezes pelo Barcelona B. Somente em 4 oportunidades pôde jogar pela equipe principal, todas elas entrando com o jogo em andamento. O jogador foi então negociado com o Aston Villa e logo em seguida passou pelo Middlesbrough, até chegar no Wolverhampton. Foi na equipe do Wolves que Traoré finalmente despontou de vez para o futebol. O atacante começou a ganhar massa muscular e ficou com um porte físico muito diferente do comum para um jogador de futebol. Traoré afirma que para chegar à sua impressionante forma, não fez nada de extraordinário, apenas o básico. Quem comanda meu trabalho de academia é um personal que trabalha comigo, mas não faço levantamento de peso. Minha genética é assim mesmo. Isso faz com que minha musculatura cresça muito rápido. O jogador direciona o treinamento na academia, não para ficar musculoso, mas com a intenção de evitar lesões que um esporte com certo impacto como o futebol pode causar. O porte físico é só consequência. Além da genética, o jogador atribui sua boa condição física a uma preparação equilibrada. Treinamento, descanso e alimentação são os pilares dessa preparação. O porte físico do atleta acabou trazendo outro benefício ao seu desempenho. Aliando força e velocidade, começou a ficar cada vez mais difícil para os adversários pararem Traoré. Até que um certo dia, uma lesão inesperada afetou a confiança e a característica de jogo do atacante. E foi então que surgiu a brilhante ideia do óleo no jogador. Estratégia eficiente. Desde que Traoré chegou ao Wolves em 2018, a equipe inglesa tem conquistado melhores resultados ano após ano. Em 2020, o clube chegou às quartas de final da Liga Europa, perdendo apenas para o campeão Sevilha. O desempenho de Traoré foi fundamental para essa evolução da equipe.
Só que o estilo de jogo do atacante acabou trazendo algumas consequências para ele. Traoré é daqueles tipos de jogadores velozes que aterrorizam a defesa adversária o tempo todo. Qualquer vacilo e o jogador vai parar na cara do gol. Além disso, ele é muito forte fisicamente. Quem quiser pará-lo terá que usar muita força também. Entre puxões, agarrões, trombadas e qualquer outra tentativa dos defensores de pará-lo, Traoré acabou deslocando o ombro 4 vezes na temporada 2020. Os defensores estavam sempre preocupados que Adama pudesse se distanciar com sua força e velocidade e assim o paravam puxando pelo braço. Esse movimento brusco acabava causando lesões no ombro do jogador. Mas isso não impediu que o atacante fosse uma das principais sensações daquela edição da Liga Inglesa, mas de certa forma atrapalhou a confiança do atleta em alguns momentos. Mas como a necessidade é a mãe da invenção, a comissão técnica do clube começou a adotar uma estratégia inusitada. Antes das partidas, um funcionário do clube era responsável por dar um verdadeiro banho no tórax e nos braços do atleta com óleo de bebê. Assim, o jogador ficava mais escorregadio e dificultava que seus adversários o agarrassem. A equipe técnica teve uma ideia muito inteligente, porque sabiam que estava tendo problemas com o ombro. Os adversários agarravam meu braço para não me mexer, puxavam meu ombro. Se colocar óleo, é impossível que me agarrem, especialmente se estiver em movimento. No princípio, muitos jogadores acreditavam que isso era uma estratégia de Adama para valorizar seu porte físico avantajado, assim como fazem muitos fisiculturistas. Mas depois de um tempo, o segredo vazou e a direção do Wolves revelou o processo de transformação de Traoré antes das partidas. Graças a essa técnica, o jogador passou a ter mais confiança em dar suas arrancadas, pois sabia que dificilmente seria agarrado e teria alguma lesão no ombro novamente. O resultado dessa estratégia pôde ser visto logo nos primeiros jogos, e Traoré parece ter gostado da brincadeira. No início foi muito engraçado, porque muitos agarravam meu braço e não conseguiam me apanhar. Perguntavam-me o que é que aconteceu, e eu dizia que não sabia de nada. Outras polêmicas. Graças às suas últimas temporadas no Wolves, Adama Traoré se tornou um jogador que movimenta bastante os bastidores no mercado da bola. Clubes grandes da Inglaterra e até de fora disputam jogador para as próximas temporadas. Porém, já houve um momento em que o jogador não era visto como uma contratação tão interessante assim. Como mencionamos anteriormente, no início da carreira, Traoré era pouco aproveitado no Barcelona e foi parar no Aston Villa, time da primeira divisão inglesa. Com 19 anos na época, o atacante tinha uma nova oportunidade para decolar no futebol. Porém, a temporada foi decepcionante para o jogador e para o clube. No total, Traoré jogou apenas 18 partidas, apenas em uma entrou como titular. O jogador não deixou de manifestar sua insatisfação pelas poucas horas em campo e publicou uma reclamação contra o clube em uma rede social. A direção do Aston Villa não gostou da atitude de Traoré e o afastou do time principal, além de aplicar uma multa alegando indisciplina. No final da temporada, o time acabou rebaixado e o atacante seguiu sua carreira em outro lugar. O caso parece ter ficado num passado bem distante. Nos últimos anos, Traoré tem sido cada vez mais eficiente e as estatísticas o defendem de qualquer crítico. É bem provável que num futuro próximo ele esteja atuando em algum grande clube europeu. Com óleo ou sem óleo, Traoré tem muito potencial para contribuir com seu clube e seleção espanhola. E aí, torcedor, gostou do vídeo? Antes de finalizar, aproveite para deixar seu like e não deixe de se inscrever no canal e assistir outros vídeos curiosos, como este, a triste história de Sadio Mané, da pobreza à craque do Liverpool.